Antes, eu esqueci de perguntar para vocês como é que foi na semana passada, né? Vocês conseguiram conversar com os seus orientadores? Aquele template que eu passei para vocês, vocês conseguiram, de alguma forma, trabalhar um pouco, tirar algumas dúvidas com os orientadores? Ajudou? Template da semana passada. Vocês conversaram? Conseguiram preparar? Então, assim, ó, ao longo do encontro, no finalzinho, o que a gente pode fazer? Além das perguntas sobre o tema de hoje, a gente pode guardar um espacinho para vocês se manifestarem sobre essa experiência de ter trabalhado no template, tá certo? De vocês terem pensado no problema, nas questões e nos objetivos. Combinado? Beleza? Vão pensando aí nas perguntas. Segundo aviso, hoje, né? Eu acho que é importante para a gente tornar. Os meus entregaram, falta eu dar resposta e algumas dúvidas. Beleza, importante. A gente vai dando feedback à medida que a gente vai conseguindo. Obrigada, isso. Então, assim, ó, importante na aula de hoje, né? A gente vai falar de revisão bibliográfica. Tudo que eu falar aqui, gente, como eu tenho falado nos outros encontros, é um pouco da experiência que eu tenho e da forma como eu venho trabalhando com meus alunos. Mas tudo deve e pode ser adaptado pela forma como seus orientadores trabalham, tá? Eu tenho buscado trazer para vocês materiais consolidados, de literatura consolidada, e mesclando com isso a minha experiência de orientação. Então, de novo, não existe rigidez aqui no que eu vou discutir, são dicas importantes para a gente trabalhar. Então, vamos começando, tá? Revisão bibliográfica. O que tem de importante nesse segundo capítulo de revisão bibliográfica? Na minha opinião, é um dos capítulos básicos, digamos assim, sem uma mínima revisão bibliográfica, a gente não consegue ter fundamentos, a gente não consegue ter base para trabalhar no nosso TCC. Nós fazemos um curso de engenharia civil, né? Qual é a base da construção? Fundação, né? Então, sem uma fundação, a casa cai. Da mesma forma, num TCC. Qual é a fundação do TCC? A revisão bibliográfica. E é por isso que vários chamam, né? Fundamentos teóricos. Porque é ele que vai dar a base para a gente poder conseguir construir novos conhecimentos, entendendo qual foi o conhecimento, qual é o conhecimento já existente e como é que a gente pode avançar um pouquinho nesse conhecimento, tá certo? Então, para mim, essa é uma sessão fundamental. Ela não ocorre em um momento específico, ela ocorre ao longo de todo o trabalho. Agora, ela pode ter uma ênfase um pouquinho mais ou menos no início do trabalho, lá no meio do trabalho, mas, de fato, não é uma atividade estática, né? Ela é uma atividade dinâmica, porque a gente vem desenvolvendo isso ao longo, né, de todo o nosso trabalho. Uma questão importante dentro da revisão da literatura é que a gente precisa entender que existem diferentes tipos de revisão da literatura, tá? Especialmente num trabalho de TCC, o que a gente faz é a revisão da literatura de uma monografia, de uma tese, né? O que é isso? É uma revisão da bibliografia mais ampla, né? Que a gente quer ter os fundamentos teóricos para embasar a nossa pesquisa. A gente também pode ter um outro tipo, né, de revisão da literatura, que é uma revisão da literatura focada mais para artigos, né? Essa é uma seção de um artigo científico que traz assim aqueles fundamentos teóricos vinculados àquele contexto, aquele problema de pesquisa específico do artigo. Em geral, num artigo, essa seção de revisão da literatura é bem mais condensada
não tem tantos elementos quanto a gente tem numa tese, mas precisa trazer os elementos chave para que a gente consiga analisar os resultados, para que a gente consiga justificar, né, a base teórica adotada naquela pesquisa. Tá? E o terceiro tipo de revisão da literatura, que está sendo mais, que está acontecendo de uma maneira bastante assim, intensa nos últimos tempos, é o que a gente chama de revisão sistemática da literatura, né? Normalmente, a revisão sistemática da literatura tem como objetivo a gente identificar lacunas naquela área de conhecimento e propor, de repente, futuras pesquisas. Quando a gente faz essa revisão sistemática da literatura, nossa ideia é desenvolver um artigo em que a gente possa estar mapeando esse estado da arte da literatura e indicando essas lacunas e futuras pesquisas, tá? A revisão sistemática da literatura tem sido muito usada aí no primeiro ano de mestrado, no primeiro ano de um doutorado, como uma forma do aluno ganhar conhecimento, entender sobre aquela área e, a partir daí, propor o seu trabalho de pesquisa. Tá? Assim, eu estou trazendo isso aqui para essa aula por dois motivos, né? Em geral, revisão sistemática da literatura não faz parte de um trabalho de monografia de TCC como o de vocês. Entretanto, nesse período em que a gente está tendo pouquíssimas, né, pouco contato ou limitado contato com o trabalho de campo, de fato, né, por exemplo, um canteiro de obra ou com experimentos, uma alternativa para um TCC também poderia ser uma revisão sistemática da literatura em alguns casos. Então, por isso, a nossa aula hoje tem dois focos, tá? O primeiro foco vai ser a revisão da literatura mais ampla, aquela revisão da literatura que a gente vai usar nos nossos capítulos de dissertações, de teses, de monografia. Segunda parte da aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é essa revisão sistemática da literatura, como uma estratégia de identificar lacunas e propor novos projetos e, principalmente, aí a ideia é que a gente consiga levantar o estado da arte, ok? Então, vamos começar com a parte mais ampla, né, da revisão bibliográfica. O texto que eu passei para vocês do Gil, ele trata um pouco sobre essas etapas que envolvem a revisão bibliográfica, tá? De novo, essas etapas, elas são sugestivas, é uma recomendação e a gente vai trabalhar aqui com algumas dicas, tá? Elas também, muitas vezes, não ocorrem de uma forma tão linear, elas acabam, muitas vezes, acontecendo em paralelo, de forma simultânea, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Qual é a primeira etapa de uma revisão da bibliografia? Primeiro, a gente tem que escolher os temas a serem discutidos, né? Quando a gente fala tema, a gente pode olhar de dois aspectos. O tema da pesquisa em si, né? Qual é o tema, como é que a gente vai começar a descobrir quais são as questões de pesquisa que a gente vai tentar trabalhar no nosso TCC, um pouco que vocês já estão fazendo, mas a gente também pode falar em escolha de temas que a gente quer lidar na revisão bibliográfica. Ou seja, TCC. Por exemplo, se eu estiver falando de planejamento e controle da produção, um grande tópico seria métodos, né, ferramentas de planejamento e controle da produção. Um outro grande tópico poderia ser, olha, se eu vou usar planejamento e controle da produção com base na produção enxuta, então eu vou ter também uma seção de produção enxuta. Então, primeira etapa que a gente precisa ter em mente é quais são os temas que a gente vai trabalhar, né? Em geral, quando a gente define o tema da dissertação ou da monografia, quando a gente define esses subtemas, a gente vai fazer um levantamento bibliográfico preliminar. Qual é a ideia? Explorar o que aquele tema traz. Então, ainda não é uma revisão bibliográfica muito aprofundada. Eu quero ter uma ideia de como aquele tema está sendo estudado, quais são os tipos de pesquisa, para conseguir ter fundamentos para apoiar no desenvolvimento das minhas questões de pesquisa, tá?
E aí, com base nessa leitura preliminar, nessa ideia preliminar, a gente consegue estabelecer o que eu chamo de plano provisório ou estrutura de texto, e muitos de vocês vão reconhecer isso através do sumário, né? A gente pega um sumário de uma monografia ou de uma dissertação, a gente vai ver vários subitens ali relacionados àquele grande tema, né? Então, o que eu estou chamando aqui de elaboração do texto ou plano provisório é justamente essa itemização de assuntos que a gente vai estar tratando, tá? A próxima etapa, então, feito isso, né, até essa parte de plano provisório, é o que a gente está planejando para fazer em termos de revisão bibliográfica. É um planejamento, é uma ideia que a gente tem. A partir daí, a gente começa a tentar ir mais a fundo nessa revisão bibliográfica, através de busca e identificação das fontes, que eu vou falar um pouquinho, né? Todos esses tópicos eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, tá? A gente hoje, né? Então, a gente busca e identifica as fontes. Hoje, a gente tem uma série de sistemas que podem nos ajudar na gestão das referências, tá? Então, que antigamente a gente ficava abrindo pastas e pastas no computador. Na minha época, no meu tempo, quando eu comecei o mestrado, a gente imprimia um monte de artigos, né? E colocava em saquinhos, em pastinhas separadas para leitura. Hoje, essa gestão ela pode ser digital. E existem já sistemas para tratar isso. A gente vai falar sobre isso também, tá? Então, com essa busca e a gestão das referências, a gente teria, então, aí a passagem para a leitura dos materiais, ou seja, cada artigo, cada livro, cada dissertação e tese que a gente vai ler, a gente precisa ler e a gente precisa tomar notas, né? A gente precisa destacar, a gente precisa ler pensando o que eu vou usar dessa literatura no meu trabalho, que é essa etapa aí de tomada de notas, tá? Então, a partir da leitura e da tomada de notas, né, você consegue organizar o seu trabalho. É como se você pegasse esse seu plano provisório, que foi seu guia aí para a revisão da literatura, você pega esse plano provisório, dá uma boa revisada, porque agora você já leu o material, já tomou nota, e aí você organiza de forma lógica esse trabalho para fazer a redação do texto. Basicamente, são essas as etapas que a gente tem na revisão da literatura, tá certo? O que eu vou fazer agora? Tentar explorar algumas dessas etapas que eu considero mais importantes, com algumas dicas. Então, primeiro exemplo aqui que eu trago para vocês de um plano provisório, né? Então, fui lá, fiz uma pesquisa preliminar da literatura, já tenho ideia do que eu quero buscar, né, mais a fundo na literatura para fazer a minha revisão da literatura. Então, vejam, ó, essa aqui é um plano provisório, esse aqui foi da minha tese de doutorado, né? O que tem de importante num plano provisório, né? Sempre que a gente for fazer uma revisão da literatura, a gente tem que começar dos conceitos mais abrangentes para o conceito mais específico relacionado à sua dissertação, tá? Ou sua monografia, ou sua tese. Então, é esse conceito de pirâmide, né? Então, quando eu penso no plano provisório de discussão, eu vou pensar primeiro em conceitos mais básicos, para depois tentar associar a o que eu tenho na minha, qual é o tema de fato que eu quero trabalhar. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos, ó, medição de desempenho e benchmark. Era o nome do capítulo, tá? Essa seção tem duas grandes subseções: sistemas de medição de desempenho, processo de benchmark. Tá? Na minha tese de doutorado, a parte de medição de desempenho eu já tinha trabalhado bastante na minha dissertação de mestrado. Então, eu acabei, nessa seção, detalhando mais aspectos não tão básicos, porque eu já tinha, né, apresentado isso na minha dissertação. Então, vejam, olha, quando eu falei de sistemas de medição de desempenho, eu fui na literatura buscar quais seriam as etapas para desenvolvimento de um sistema de medição, quais os efeitos do sistema de medição de desempenho e quais fatores que influenciam o sistema de medição de desempenho, tá? Esse era o primeiro tópico.
O segundo tópico, ó, processo de benchmark. Esse era um tema novo para mim na minha tese. Eu não tinha trabalhado sobre isso. Então, vocês vão observar aqui, ó, que eu começo lá do básico. Qual é a definição de benchmark? Quais são os tipos de benchmark? Quais são os métodos e recomendações para a realização do benchmark? E aí eu começo a integrar, ó, o tema, qual o papel da medição de desempenho no processo de benchmark. Vejam que eu estou afunilando, ó. Falei macro desse processo, né, desse tema que eu estava tratando e começo a afunilar. O processo de medição de desempenho no processo de benchmark. Benchmarking visando criação de conhecimento e aprendizagem organizacional. Esse era o tópico da minha tese. Então, veja, ó, que eu vou lá funilando. E, por fim, benefícios e dificuldades do processo de benchmark. Então, observem que a gente vai num plano provisório trabalhando do mais macro para aquilo que vai apontando sobre o tema do nosso trabalho, tá certo? Esse é um primeiro exemplo que eu trago para vocês de plano provisório. Pensem bem nele, porque a gente vai fazer um exercício sobre isso, tá? Aí vamos falar um pouquinho sobre identificação das fontes, né? Basicamente, a gente tem livros-textos, a gente tem periódicos científicos, a gente tem teses de dissertações, anais de encontros científicos como fontes principais que a gente pode estar buscando, tá? Onde que a gente pode buscar isso, né? Primeira fonte, nós temos aqui a biblioteca da UFBA, então vocês podem acessar o cib.ufba.br, tá? Então, essa é uma primeira fonte que vocês podem acessar. Teses e dissertações. Todos os programas de pós-graduação brasileiros são obrigados a disseminarem as suas dissertações e teses. Então, vocês podem achar aí uma série, né, de dissertações e teses em bases de dados de universidades. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? A base da USP, a base da Unicamp, a base da Federal do Rio Grande do Sul, a base da Universidade de Brasília. Mas, se vocês quiserem saber todas as dissertações e teses produzidas no Brasil, vocês podem acessar o catálogo de teses da CAPES. Esse catálogo de teses não vai ter a tese inteira, vai ter o abstract. Mas vocês, a partir daí, podem estar indo para as outras bases das universidades pegar o texto na íntegra, tá? Então, a gente pode estar acessando todas, 100% das teses e dissertações produzidas em programas brasileiros de pós-graduação, tem o abstract lá na CAPES, tá? Porque é obrigatório. Tem uma outra fonte que vocês podem acessar. Uma base de dados fantástica que a gente tem no Brasil é o que a gente chama de periódicos CAPES, tá? Então, a gente pode estar usando o periódico CAPES para fazer uma vasta pesquisa da literatura, tanto em periódicos nacionais, internacionais, como em bases de dados, tá? Vocês podem acessar a www.periodicos.capes.gov.br pela UFBA, né? Pela UFBA, o acesso é liberado para todo mundo, tá? Entretanto, nesses tempos de Covid, a gente não pode estar na UFBA, usar o IP da UFBA, mas a gente pode usar o que se chama CAFÉ, que é esse acesso confederado, né? Que a gente tem, que é um acesso acadêmico confederado. Então, nesse café aqui, ó, nesse link que está escrito café, a gente pode acessar com o login da UFBA. Mas, professora, eu sou aluna, eu não tenho o e-mail da UFBA ainda. Mas vocês podem pedir esse e-mail da UFBA ao STI. Lá na página da biblioteca da UFBA e na própria página do periódico CAPES, vocês têm treinamentos online que vocês podem estar fazendo rapidinho para poder entender como é que funciona o acesso ao periódico CAPES, tá? Lá no periódico CAPES, a gente pode, pessoal, fazer buscas por assunto, por periódico, por livro, por base, tá? Então, se eu tiver interesse em fazer por assunto, vou lá, coloco o assunto, o tema que eu quero e vou buscar o que existe, tá?
pode ser por periódico, então eu vou colocar o nome específico do periódico. Eu já sei, eu quero um artigo naquele periódico X. Então, eu vou lá e coloco o periódico, tá? Livros, a base é mais limitada para livro, mas vocês conseguem também acesso. E bases de dados, que eu vou mostrar para vocês uma série de bases de dados que vocês podem fazer buscas de material, tá? Então, vamos às bases de dados que vocês podem acessar via periódico CAPES. Essas daqui são as a Springer Link, a Web of Science, da Clarivate, a Wiley Online Library, Scopus, Cielo e Compendex. Essas são bases de dados que têm grande parte dos materiais da área de engenharia, ciências sociais, né, física, química. Vocês podem aí, humanas também. Então, vocês conseguem acessar um grande volume de artigos nesse material, tá? E existem algumas bases específicas da área de engenharia, né? Aí a gente tem a da ASCE, que é a American Society of Civil Engineering. Nós temos a Engineering Village, a Engineering Research Database, que era a civil do Reino Unido, tá? Talvez eu não tenha sido muito clara, né, quando eu falo aqui, por exemplo, de algumas fontes de dados de periódicos, livros e artigos de congresso. Vocês saberiam me dizer qual é a diferença em termos de conteúdo desses materiais? O livro, por exemplo, é um conteúdo mais, digamos assim, consolidado, né? Então, quando a gente quer saber de fundamentos sobre um determinado tema, a gente vai para o livro, porque aí a gente tem aquele conhecimento mais consolidado, estruturado de uma forma mais didática, tá? Os artigos em congresso, em geral, são artigos que têm estudos, muitas vezes pode ser um estudo em andamento, exploratório, alguns artigos em congresso já têm um estudozinho mais completo, tá? Mas o grande objetivo dos artigos em congresso é a gente conseguir disseminar nosso conhecimento, se relacionar com nossos pares, ter network. Então, por isso, os artigos de congresso, eles têm um caráter mais, digamos assim, de divulgação do que a gente está fazendo, tá? Já os artigos em periódicos, né? Vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui de journals, são os artigos onde a gente encontra o conhecimento científico da maneira mais assim lapidada, né? Mais consolidada no sentido de estado da arte. Então, é a partir dos journals, dos periódicos, que a gente consegue encontrar o que está de mais avançado naquele tema, tá certo? Então, livros são conhecimentos mais consolidados, são experiências já realizadas, mais consolidadas. O artigo em congresso, ele traz trabalhos que às vezes ainda não estão concluídos, tem um objetivo importantíssimo de disseminação, divulgação da arte, tá? Voltando aqui à nossa localização das fontes, né? Então, lá pelo periódico CAPES, a gente consegue acessar as bases, mas a gente também consegue acessar periódicos, né? Ou journals, né? Também no Brasil chamado de revistas científicas. Aqui eu trouxe alguns exemplos de periódicos internacionais que o grupo de pesquisa da área de gestão trabalha, né? Então, por exemplo, Building Research and Information, Automation and Construction, boa parte desses journals aqui, que tem journals só de gestão, tem journals voltados à parte de tecnologia da informação, tem muitos journals aqui que a gente trabalha também com viés de sustentabilidade. Então, a gente pode fazer uma busca de artigos especificamente em cada um desses journals, tá? E eu trouxe para vocês também alguns mais geral de ambiente construído.
Então, se vocês não conhecem a revista ARRAC, né, Revista Ambiente Construído, é uma das mais, assim, na área de ambiente construído, mais proeminentes, né? A gente tem também a revista de Gestão e Tecnologia de Projetos, na área de gestão, tem a revista Gestão da Produção, que é mais voltada à parte de engenharia de produção, engenharia industrial, mas tem alguns artigos de civil também. Temos essa revista APARC, que é Pesquisa em Arquitetura e Construção, da Unicamp. Todas essas 4 revistas aqui são abertas. Para cada área do conhecimento, existe um conjunto de periódicos internacionais e nacionais. Vai caber a vocês trabalhar junto com seus orientadores para ver quais são as fontes mais interessantes para vocês buscarem fazer o trabalho, né? Essas daqui, eu estou mostrando o caminho das pedras, de como vocês podem fazer a localização dessas fontes, mas as fontes em si vai depender muito do trabalho que você vai estar atuando, né? Na área de concreto e estrutura, tem a revista do Ibracon, por exemplo, que é uma revista nacional importante. Na área de saneamento, tem a revista de engenharia sanitária, se eu não me engano, que também é bastante importante. Então, vejam, eu estou dando o caminho das pedras, mas as fontes vocês têm que buscar. Outra fonte interessante aí de artigos também, de encontros científicos na área de ambiente construído, é o InfoAB, www.infoab.org.br. Acessando uma série de artigos aí na temática de ambiente construído. Ambiente construído envolve materiais, envolve sustentabilidade, envolve gestão de resíduos, envolve gestão, envolve tecnologia da informação, envolve um pouquinho de planejamento urbano, que mais? Né? Então, conforto, né? Eficiência energética. Então, vocês têm aí um leque bastante grande da área de engenharia civil que vocês podem buscar aqui através dos anais de encontros científicos, tá? Pelo InfoArc. Ok? Tranquilo? Tranquilo de fontes? Então, vejam, qual é hoje, né, o que eu recomendo sempre para os meus alunos? Se vocês querem acessar artigos em periódicos, artigos alguns em congresso e alguns livros, vão para o periódicos.caps.gov.br. Lá precisam ser vistos. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Qual é o cuidado numa revisão da literatura? Hoje a gente tem acesso a muita literatura, né? Então a gente precisa tentar pegar fontes que sejam confiáveis, tentar achar journals, revistas, congressos, em que você sabe, né, que aquele material que está sendo produzido, ele tem, né, uma base científica e ele já passou por algumas revisões de pares para a gente ter minimamente condição de dar credibilidade àquela informação que a gente está coletando, tá? Para aqueles alunos que gostam muito de pegar materiais na internet, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente pega materiais de site, quando a gente pega revistas que não sejam científicas, porque muitas vezes aquele conhecimento não é exatamente, né, científico como a gente deveria, tá? Então, por isso, a gente tem que ter bastante cuidado nas fontes, né? Confiabilidade e selecionando a qualidade desses materiais, tá? E essas fontes que eu passei para vocês são fontes que vocês conseguem aí meio que delimitar um pouco ou reduzir um pouco essa baixa confiabilidade que a gente pode ter em outras fontes, ok? Outra questão bem importante, assim, ó, dentro da revisão da literatura, é você conseguir gerenciar as referências bibliográficas. Gente, isso é um problema. Lembrando que a busca depende da palavra-chave, usar em inglês, sem dúvida, né? Então, várias buscas, né? Se você está falando de periódico nacional, você vai poder falar,
colocar a palavra-chave em português, né? No InfoAB ou em periódicos nacionais. Se você está trabalhando com bases de dados internacionais, né, todas aquelas bases que eu falei, palavras-chave em inglês. Obrigada, Ana. Muito bom. Uma outra questão importante, assim, ó, que é o mundo de referências que a gente acaba lendo durante o processo de um TCC, de um mestrado, de um doutorado, né? Hoje já existem sistemas para ajudar a gente a gerenciar essas referências bibliográficas, né? E gerenciar em diferentes aspectos, né? Gerenciar em termos de separação por tema, gerenciar a escrita, né, da referência, né, que a gente vai ter ao final do nosso TCC, inclusive apegando na internet pelas palavras-chave que a gente coloca, o que está saindo de artigo, o que está sendo produzido, o que está sendo divulgado de artigos naquela temática. Então, não sei se vocês já ouviram falar, eu trouxe aqui 2 softwares. O primeiro é o EndNote. O EndNote ele não é gratuito. Eu usei ele durante muitos anos, né, no meu mestrado e doutorado. Tá? Mais recentemente surgiu o Mendeley. Não sei se vocês já ouviram falar. É um sistema gratuito. Eu coloquei aqui o endereço, né, para vocês poderem acessar, e também um videozinho do YouTube, um tutorial básicozinho para vocês começarem. Então, se vocês quiserem gerenciar de forma racionalizada, bem estruturada, a revisão bibliográfica que vocês estão fazendo, vocês podem facilmente estar usando, por exemplo, o Mendeley ou qualquer outro sistema de gestão de referências, tá? Não é obrigatório próprio sistema de gestão, mas é algo que pode facilitar muito a vida, né? Principalmente dos alunos que tiveram uma grande quantidade de referência, porque lá no Mendeley, além de você estocar, poder armazenar todos os seus artigos, você pode ler lá, você pode tomar notas, as partes do artigo que você acha interessante e que eventualmente vai usar no seu texto, nada obrigatório, apenas uma sugestão para aqueles que querem otimizar um pouco o seu tempo e sistematizar a pesquisa. Então, vejam, né, qual seria a etapa final, então, dessa revisão da literatura, né? Eu já fiz uma pesquisa preliminar, já montei meu plano provisório, já sei, com o meu plano provisório, eu fiz a busca das minhas referências através das diferentes bases de dados, journals, livros, que eu disse para vocês. Já fiz, aí eu preciso agora, ó, depois que eu fiz isso, eu preciso ler o material, para a gente poder ter uma primeira ideia do que aquele artigo trata. Muitas vezes na leitura a gente percebe que aquele artigo não é exatamente na temática que você queria, né, para o seu trabalho. Então, a gente pode estar deixando um pouquinho de lado aqueles artigos que não estão muito tomar notas. Como é que a gente pode tomar notas, né? No artigo que eu passei para vocês, ele fala de fichamento, né? Nem eu fiz fichamento, né? Fichamento, eu não conseguia também fazer fichamento, não. Fichamento seria pegar aquelas fichas, né? Olha, eu até tenho umas fichas aqui. Tem umas fichas dessas aqui, ó. Antigamente se fazia isso. Tinha umas fichas dessa, a gente colocava, tomava nota, bibliografia e tal, e deixava guardadinha essas fichas para que a gente pudesse resgatar na hora de fazer o trabalho. A gente também pode ler os artigos no computador, no tablet, no celular, tomar notas
sublinhar, usar os recursos que a gente tem no Adobe para sublinhar, para desenhar, para marcar, né? A gente pode imprimir os artigos, colocar em pastinhas, colocar em saquinhos. O que é importante, pessoal? A gente precisa dar destaque, deixar claro aqueles artigos que são essenciais para o nosso trabalho. A gente vai ler, a gente não tem capacidade de, pelo menos eu não tenho, né? A memória minha memória visual tem limites, então eu não consigo ler e gravar todo um artigo, a gente precisa achar uma forma de mais importante, para com isso, a partir da leitura e dessa tomada de nota, reorganizar o plano provisório, organizar em termos de dar uma revisada e dar uma detalhada melhor naquele plano provisório, para aí sim começar a redação do texto, tá certo? Então vejam por que a gente tem que passar por boa parte dessas etapas antes de fazer a redação do texto. Porque se eu for para frente do computador sem minimamente ter estruturado tudo isso, eu vou ficar na frente do computador sem conseguir produzir. A partir do momento que eu já fiz já segui mais ou menos essas etapas, que eu já tenho esse plano, já tenho a organização das minhas ideias, o texto flui de uma maneira muito mais rápida. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida dessa primeira etapa? Fontes, como pesquisar, essas etapas da revisão da literatura. Se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí no chat, tá certo? Que eu vou respondendo ao longo da aula, tá bom? Segunda parte da aula. Então, primeira parte da aula eu falei basicamente de revisão da literatura por um capítulo de TCC, dissertação e tese. Aqui eu vou falar um pouco mais brevemente do que a gente chama de revisão sistemática da literatura, que tem, como eu falei, como principal objetivo identificar o estado da arte, né, daquele tema, porque você quer identificar lacunas e ver proposições futuras aí de pesquisas, tá? Então, a revisão sistemática ela visa solucionar problemas de pesquisa, identificando, avaliando e integrando criticamente as conclusões de todos os estudos individuais e relevantes e de alta qualidade que abordam uma ou mais perguntas de pesquisa. Tá certo? Vou voltar aqui à pergunta. Professor, o plano provisório seria uma organização preliminar de como os conceitos vão se apresentando na monografia em si ou tem um outro propósito? Não, é esse propósito mesmo, Danilo. O plano provisório é para você focar, o objetivo dele é lhe ajudar a focar na busca, né, das referências que você quer tratar no seu trabalho de TCC. Né? Você organiza os tópicos, os assuntos, para que a sua pesquisa bibliográfica seja mais efetiva, mais direta, mais otimizada, tá certo? Então, e depois, obviamente, você vai usar o plano provisório para lhe ajudar na redação, né? Então, o plano provisório te ajuda no primeiro momento para buscar as fontes, para buscar o que você quer trabalhar no seu TCC, e depois ele vai te ajudar na organização do texto, na redação do texto, tá certo? Então, voltando aqui à revisão sistemática da literatura, né? A ideia é que a gente use essa revisão sistemática para solucionar problemas de pesquisa, identificando, avaliando e integrando criticamente as conclusões de todos os estudos individuais relevantes e de alta qualidade que abordam uma ou mais perguntas de pesquisa, tá? Elas podem ser realizadas para descrever o conhecimento disponível para a prática profissional, identificar projetos e técnicas de pesquisas efetivos, identificar especialistas em determinado campo, identificar fontes não publicadas. Qual é a grande diferença de uma revisão da literatura convencional, que a gente usa no nosso capítulo, e uma revisão sistemática da literatura? É o alcance e o rigor científico. Tá? Então, aqui na revisão sistemática da literatura, você tem que ser mais abrangente e focado no tema que você quer trabalhar.
e você tem que seguir procedimentos metodológicos bastante específicos, tá certo? Então, aqui alguns objetivos que eu trago um pouco, né, de novo, em cima do que eu já falei. Então, a revisão sistemática da literatura, ela visa estabelecer, né, na medida, a pesquisa existente, né, estabelecer em que medida a pesquisa existente progrediu para esclarecer um problema específico, identificar ciências na literatura e explorar as razões dela, como eu falei, formular declarações gerais ou conceituações mais abrangentes, comentar, avaliar, ampliar e desenvolver teoria. Então, né, aquele aluno de doutorado que quer desenvolver uma teoria, ele vai partir aí também para uma revisão sistemática da literatura, fornecer implicações para a prática política e desenvolver instruções para pesquisas futuras, tá? Esses são grandes objetivos da revisão sistemática. No material que eu dei para vocês, para leitura, né, o OCOLE 2019, estou especificando aqui a página 8 e 9 para vocês, tem um fluxozinho, né, um diagrama, ou um desenho rapidamente desses passos, mas a gente pode explorar um pouco mais esse tema nos dois exemplos que eu trouxe de artigos que eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Então, dentro da revisão sistemática da literatura, a primeira grande etapa é identificar o objetivo, né? O que você quer do ponto de vista de objetivo para alcançar na revisão sistemática da literatura. Tem que estar bem claro. As questões precisam estar bem claras. Eu quero, né? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês verem a clareza que essa questão precisa ter para conduzir adequadamente a revisão sistemática da literatura. Outro passo, dependendo do tipo de revisão da sistemática da literatura que você faça, é planejar o protocolo. Isso você tem que fazer. Do protocolo é fundamental. Então, eu preciso saber as questões, preciso identificar quais são as palavras-chave que eu vou fazer a pesquisa, começar a identificar quais são as bases de dados que eu quero, né? Então, qual vai ser o protocolo? Quais são as etapas, né? É o esboço das etapas a serem seguidas, tá? Feito isso, planejei o protocolo, eu vou aplicar uma seleção, né? O aplicar a seleção, o número de estudos a serem analisados. Então, se a gente for pensar na temática, vai ter um escopo enorme de trabalho para ser pesquisado. Como eu tenho uma questão específica e temas específicos, eu vou usar essa seleção para reduzir esse conjunto de artigos para algo que eu possa fazer a leitura e tirar conclusões em cima disso, tá? Dentro dessa seleção, existe um conjunto de critérios que a gente precisa tomar como referência, né, para fazer a seleção. Variáveis. Idioma da publicação, a Ana Cristina falou das palavras-chave em inglês, né? Então, eu vou ter que colocar na minha seleção se eu vou trabalhar só com idioma inglês, se eu vou incluir outros idiomas, essa é uma questão. Eu preciso aqui, ó, é nesse momento que eu seleciono quais são os periódicos ou bases de dados que eu vou usar, eu preciso justificar isso, tá? Eu posso fazer um critério de seleção por autores, por cenário, por exemplo, a palavra-chave construção vai entrar na minha pesquisa, porque eu só quero artigos que envolvam construção civil, né, dentro da temática que eu vou trabalhar. Isso é um exemplo, né? Posso fazer uma seleção por participante, programa ou intervenção, por metodologia de pesquisa, né? Eu quero fazer uma seleção de trabalhos, só trabalhos experimentais sobre o tema. Eu não quero trabalhos teóricos, eu quero só trabalhos experimentais, porque eu preciso analisar as evidências. Então, esse é um outro tipo de critério que a gente pode usar. Um critério muito usado, né? Muitas pessoas usam data de publicação, duração da coleta. Então, eu vejo aí muitas revisões sistemáticas da literatura que abordam 10 anos
daquele tema, 15 anos daquele tema, 20 anos daquele tema. Esse período vai depender muito do quanto aquela temática vem evoluindo, tá? E fontes de financiamento poderia ser outro critério. Então, a gente usa esses critérios, para aplicar a seleção, né? Para dizer o que eu vou selecionar. Feito isso, eu vou fazer, de fato, a busca da bibliografia nas bases de dados. A partir daí, depois da busca de bibliografia, vou mostrar para vocês, a gente vai ter esses critérios para manter os artigos na base, os critérios para excluir os artigos da base. Então, eu já tenho ali a minha montanha de dados que eu vou estudar, e aí sim eu passo para a extração do dado, que é fazer a leitura e começar a entender aí do que se trata cada um desses estudos, tá? Avaliar a qualidade aqui significa que, mesmo depois que você aplicou vários critérios de seleção e exclusão, você pode ter um artigo, né, que não atende do ponto de vista da qualidade científica que você espera. Então, você pode estar excluindo, tá? A partir daí, você vai fazer a síntese dos estudos, ou seja, daquele conjunto de estudos, o que eu consigo ter de resultados, e aí eu faço a escrita da minha revisão, tá certo? Detalhamentos dessas etapas vocês podem ver, podem obter na leitura do artigo que eu passei para vocês. Vamos tentar esclarecer um pouco esses estudos de revisão sistemática da literatura através de 2 exemplos. Eu trouxe aqui 2 artigos. Eu peço desculpas pelos meus exemplos serem sempre da área de gestão, tá, gente? Porque é a área que eu trabalho. Mas eu trouxe aqui 2 exemplos que podem ajudar a gente a entender a lógica dessa revisão sistemática da literatura. O primeiro artigo é o da Fernanda Machado. Esse foi um artigo, o título dele é Soluções integrando BIM e Internet das Coisas no ciclo de vida da edificação, uma revisão crítica, que foi publicada na PARC, que é Pesquisa em Arquitetura e Construção, da Universidade de Campinas, no ano de 2018. Tá? Então, Fernanda é ex-aluna nossa da UFBA, da arquitetura, estava lá fazendo o mestrado dela com a Regina, e ela propôs as seguintes etapas, né, na pesquisa dela. Primeira etapa, planejamento da revisão, o qual é concebido o protocolo e os formulários de condução de busca. Então, ela montou esse protocolozinho. Depois, ela fez a condução da pesquisa, a qual envolve a aplicação de critérios de inclusão e exclusão, como eu falei, né, dos estudos primários mapeados, bem como o preenchimento de formulários de extração de dados. E depois ela fez a análise de dados dedicada à sumarização e explanação dos resultados. Eu gosto muito de alguns detalhes aqui da revisão dela, porque ela tenta explicitar alguns elementos. Então, por exemplo, estratégia de busca, termos de busca usados. Então, vejam, né, seguindo lá a orientação da professora Ana Cristina que falou, os termos estão todos em inglês, né? Para ela ter feito essa revisão da literatura, que é estado da arte, não tem muita opção. A gente não consegue colocar termos em português, porque o volume de materiais que discutem o estado da arte de diversos temas acaba sendo a língua inglesa, né? Essa é uma questão. Então, Fernanda estabeleceu aqui alguns termos. Vejam que os termos eles são os mesmos, mas aparecem de forma, por exemplo, diferente. Então, Internet of Things está escrito, ou IoT. Então, alguns autores colocam como palavra-chave Internet of Things, alguns autores colocam como IoT. A gente precisa colocar nesse tipo de busca diferentes a maior quantidade de artigos, né, para que nossa pesquisa seja o abrangente suficiente para a gente ter resultados, tá? Build Information Model e BIM, tá vendo? Alguns autores colocam completo, alguns autores colocam como BIM, alguns autores colocam Build Information Modeling. Então, a gente precisa tentar aí abraçar todas as questões, tá? Outra que
mas, de novo, acaba entrando aí como termo de busca, tá? Critérios de inclusão que Fernanda usou, ó, trabalhos que abordam a integração de BIM e IoT em qualquer fase do ciclo de vida da edificação. Trabalhos que possuem os termos de busca, ao menos no título, resumo e palavra-chave. Foi outro critério. O que ela usou como critérios de exclusão? Trabalhos repetidos, trabalhos não direcionados para a área de arquitetura, engenharia, construção e operação, o chamado AECO, e trabalhos que não abordam a camada de sensoriamento da IoT na integração por não assegurar a interação com o ambiente físico. Veja, bem específico do trabalho dela, posso estar falando aí japonês para alguns de vocês com esses termos, mas o que ela fez, né? Usou critérios claros que pudesse refinar, né, e garantir que os artigos que ela vai ter lá na base de dados para a área que ela quer. Essa tabelinha aqui eu gosto muito, né? Ela exemplifica bastante o protocolo que ela usou. Então, aqui tem os parâmetros, aqui tem as aplicações de busca. Então, quais foram as bases de dados que ela procurou? Compendex, aquela americana que eu falei para vocês, a ASCE, né? Web of Science e a Scopus. Falamos de todas essas bases no início da aula. Campo de busca. Então, lá na Compendex, ela usou no subject, no title e no abstract. Na ASCII, ela usou em qualquer, né, anywhere. No Web of Science, ela usou em tópico, né? E no Scopus, ela usou no title, no abstract e no keyword. Então, no título, no resumo e na palavra-chave, tá? Tipo de publicação, journal article, todo mundo aqui, ó, todas, tirando aqui que não se aplica, porque não tem opção, todas as bases, ela buscou artigos científicos em journal. Resultado, aqui que é a parte interessante, ó, pessoal. Na Compendex, ela conseguiu achar 77 artigos, na ASCII 7, na Web of Science 79 e na Scopus 107. Dentro da própria base de dados, existe repetição. 35 artigos da Compendex eram repetidos, então ela eliminou. Então, a base final da Compendex dela ficou 42. A mesma coisa para a ASCII, 5, a mesma coisa para a Web of Science, a mesma coisa para o Scopus. Beleza. Então, aqui, ó, ao final dessa busca dela, ela tinha 149 publicações. Aí ela foi para eliminar o que era repetido entre bases. 87 desses artigos eram repetidos. Então, a base dela ficou aqui, ó, com 62 publicações, tá? Depois, pelos critérios de exclusão que ela falou anteriormente, né, que eram, vamos lembrar aqui, ó, principalmente trabalhos que não abordam a camada de sensoriamento e a parte de não ser trabalho de arquitetura, engenharia, construção e operação, ela eliminou mais 17, no final ficaram o quê? 45, tá certo? Então, vejam, esse é um exemplo, e a partir daí, obviamente, ela foi fazer a leitura e a síntese do trabalho para produzir o artigo que ela gerou, tá certo? Um segundo exemplo, esse aqui é o da minha aluna Carol, a gente acabou de fazer esse... a gente não publicou ainda, mas já está aprovado esse artigo em um evento que iria acontecer em São Paulo esse ano, não sabemos mais, mas qual era a questão, né? Qual era a principal questão de pesquisa de Carol? Quais os principais requisitos para o desenvolvimento de um sistema que envolva RFID, IoT e BIM, né, para rastreamento das formas metálicas do processo de parede de concreto? Tá? Esse é o nosso tópico, é a pesquisa dela de doutorado, de mestrado, e a gente está querendo fez aqui uma revisão bibliográfica sistemática, tá? As etapas dela envolveram escolher as bases, definir esses critérios de inclusão e de exclusão, né, da base de dados, da revisão, e analisar os resultados e analisar os artigos que resultaram dessa busca. Ela apresenta o protocolo dela através desse delineamento, né? Então, a gente pode ver aqui quais foram as bases que ela selecionou, Scopus, Compendex, Web of Science.
Aqui ela deixou claro, né, no texto, quais foram os critérios de inclusão. Então, veja bem, né, a limitação, somente artigos em journal, período utilizado, ela usou todo o período, ela não limitou em 10 anos, 15 anos ou 20 anos. E aqui as palavras-chave que ela usou na pesquisa dela, né, IoT, RFID, né, BIM, Tracking, Construction, né, rastreamento, e todos os termos equivalentes, ou seja, além de IoT, tem lá Internet of Things, tem sensors, então você acaba, em RFID a mesma coisa, então você acaba ampliando a sua busca, colocando palavras que são equivalentes, tá? Critérios de exclusão, de novo, artigos repetidos e que não eram focados na integração de BIM, IoT e RFID, e os artigos resultantes estão aqui no finalzinho do capítulo, tá certo? Esse é um segundo exemplo de como proceder com a revisão sistemática da literatura. Então, para a gente fechar aqui a aula de hoje, como eu prometi, a gente faz 1 hora de aula e deixa 30 minutos aí para a gente debater, porque eu acho que tem muita coisa para debater hoje, tá? Então, assim, ó, considerações dessas duas abordagens que eu trouxe hoje, tá? A primeira é a revisão da literatura, tá? Que vocês usam na monografia, numa dissertação, numa tese. Ela visa fornecer os fundamentos teóricos para a pesquisa, né? Lembrem lá da nossa casa da fundação. A professora Luciene está aí, ó, professora de fundação. Nossa casa precisa ter uma fundação. A nossa pesquisa, a gente precisa ter os fundamentos teóricos como a fundação da nossa pesquisa, tá? Para que serve a revisão da literatura? Para definir o problema, para definir hipóteses e proposições teóricas. Lembram da aula passada? Falamos de problema, falamos de proposições teóricas. Para definir construtos e variáveis de análise de dados, vamos falar isso em método de pesquisa, e para comparar e confrontar resultados que vocês vão obter na pesquisa com as outras pesquisas. Então, vejam que a revisão da literatura, ela tem múltiplas funções, né? Desde o iniciozinho do trabalho, para definir o problema de pesquisa, até o final do trabalho, para confrontar aquilo que você achou com o que os outros acharam, tá? Então, por isso que ela ocorre ao longo de toda a pesquisa. O segundo ponto da aula foi a revisão sistemática da literatura. Esse, sim, é uma revisão que visa fornecer estado da arte daquela área, identificar lacunas do conhecimento para futuras pesquisas, tá? Essa segunda parte, essa revisão sistemática da literatura, como eu disse para vocês, não é de praxe, não é o comum a gente usar numa monografia de TCC, porque a gente acaba buscando somente os fundamentos teóricos, mas, de novo, né, em alguns trabalhos de TCC que tiverem dificuldades, por exemplo, de fazer um trabalho de campo, de fazer um experimento, a gente pode estar aí incluindo, de repente, uma revisão sistemática da literatura como parte da pesquisa, uma ideia, né? Isso do ponto de vista do ajuste do TCC dentro desse contexto que a gente vive. Entretanto, como eu disse, normalmente é uma estratégia que a gente usa para identificar o estado da arte e o produto principal disso é normalmente um artigo, né, científico. Ok? Então, ó, nosso capítulo de revisão bibliográfica, ele tem que ter aqui, ó, os nossos tópicos, né? Aquele plano provisório que a gente faz no começo, ele depois se transforma quase que no sumário do seu TCC no final, e ele vai te ajudar como plano provisório para conduzir a sua pesquisa bibliográfica, e depois ele revisado, ele vai te ajudar na redação do capítulo da sua monografia, tá certo? Estamos terminando, para a gente abrir para questões. Tarefa de casa, né? Como, né, vocês percebem aqui, vocês têm muitas tarefas comigo, e como a gente está falando, não só comigo, né? Um trabalho de TCC, a gente tem que colocar em prática o que a gente viu aqui, tá? Sugestão de tarefa para vocês.
né? Para quem ainda, principalmente, não começou uma revisão da literatura. O objetivo é elaborar o plano provisório da revisão bibliográfica nessa semana, nesse período aí. Imagino que vocês já leram, já têm uma visão preliminar aí do tema, já andaram discutindo as questões aí com os orientadores de vocês, então a gente pode tentar elaborar esse plano provisório. Plano provisório, hein? Para ajudar vocês, né, para vocês terem inspiração, sugiro vocês darem uma olhada, pegarem 5 TCCs, né? Pode ser relacionado ao tema de vocês, pode ser outros. Desses 5 TCCs. Olhem o sumário. E aí, depois de olharem o sumário, vocês podem entrar lá no TCC e dar uma olhada como foi, como se procedeu o desenvolvimento da redação. Mas hoje eu estou preocupada mais com o plano provisório, então eu estou mais preocupada com o sumário. Então, vamos lá no TCC, olhem o sumário. Opa, entendi mais ou menos a lógica que é isso, para inspirar vocês. Aí vocês, então, vão passar para o trabalho de vocês. Já tenho uma ideia do que é isso, e vou lá e escolho quais são os temas que eu vou discutir na minha pesquisa, tentando elaborar, né, esse plano provisório, que é a estrutura do texto, no próprio template que eu já passei para vocês. Né? No template tem essa primeira parte da introdução e a segunda parte, que seria a revisão da bibliografia, é o plano provisório. Né? Não é a redação ainda da revisão da literatura, mas o plano provisório. Ok? Então, após essa definição, né, depois vocês definirem esse plano provisório, aí sim a gente pode começar a passar para os outros passos da revisão da bibliografia, como eu falei, né, que está lá no slide 30. Ok? Beleza. Agora podem abrir microfones, podem mandar perguntas no chat. Nós temos aí até 10h30 para tirar dúvidas sobre assuntos anteriores, sobre esses assuntos. Vou começar aqui com o Ilse, né? Ilse faz uma menção, né? RSL no momento de pandemia será uma importante estratégia para os TCCs que não podem colher informações de campo, inclusive porque em algumas áreas de conhecimento, como é a área de transporte, muitas irão mudar no futuro. Perfeito. Foi por esse motivo que eu trouxe essa revisão sistemática da literatura, porque eu acho que pode ser uma estratégia aí para TCC, assim como levantamentos, né, via Google Docs, que eu vou mostrar em outras aulas, como uma forma da gente conseguir produzir conhecimento também, tá certo? Obrigada, Ilse, totalmente de acordo. O que mais? Estamos aqui. Podem abrir microfone se vocês quiserem. Ingrid está digitando. Mas se quiser alguém abrir microfone, se conseguir. Alguma dúvida, pessoal, desses slides que eu passei para vocês? Vamos lá tentar fazer algumas perguntas específicas, então, enquanto vocês tentam elaborar as suas perguntas. Em relação ao plano provisório, alguma dúvida específica? Eu já respondi ao Danilo, né? Mais ou menos, tentei reforçar na aula. E espero que vocês tenham entendido que a ideia é principalmente guiar vocês na revisão, na busca das fontes e depois ajudar vocês na redação. Ingrid pergunta, no meu caso, eu estava fazendo um levantamento sobre cromatografias, tá? Porém, o laboratório está fechado. Poderia partir para esse tipo de pesquisa, RSL? Você vai ter que conversar com o seu orientador. É realmente muito... Eu não consigo entrar nesse nível de detalhe, Ingrid, porque
depende muito do objetivo da pesquisa de vocês. Uma coisa é certa, né? Todas as pesquisas, quase todas as pesquisas, assim, que têm um caráter de explorar novos campos de trabalho, a RSL funciona bem, né? Mas se você quer avaliar algumas questões de causa e efeito específico de um material, se era um trabalho de laboratório, eu não sei. Então, realmente, você vai ter que conversar com o seu orientador para entender um pouco melhor as possibilidades, tá? Isso falando, o TCC de Jean se enquadra nesse caso, ótimo, né? Tem material, mais material no Moodle que vocês podem acessar. Ingrid, acho que não conversamos depois sobre. Beleza, então, Ana Cristina já está dando orientação. Depois vocês vão conversar e trocar ideia se é possível ou não fazer um RSL, tá? Vanessa, apesar de já ter dado início na minha revisão bibliográfica, ainda posso elaborar uma estratégia de busca? Claro, sem dúvida, né? Agora, de novo, Vanessa, é importante você verificar em que estágio da pesquisa você está, se você já está lá no finalzinho para entregar o TCC ou se você está caminhando nesse TCC, né? Então, você pode usar e deve usar as estratégias de busca para ver quais são os fundamentos teóricos importantes para o seu trabalho. De novo, a revisão sistemática da literatura, ela não resolve todos os problemas de fundamentos teóricos, de uma dissertação, de uma tese, de uma monografia. Por quê? Porque a gente precisa, numa monografia, de fundamentos básicos que a gente encontra em livros, que a gente encontra em artigos, outros também. Então, veja, o fato de você fazer uma revisão sistemática da literatura na sua dissertação, tese ou monografia, não vai impedir de forma nenhuma, pelo contrário, de você ter a revisão dos conceitos fundamentais. Porque os conceitos fundamentais é para dar base, tá certo? Então, minha sugestão na monografia de vocês é o seguinte: se vocês não têm a estratégia de revisão sistemática da literatura, utilizem os procedimentos que eu falei para uma revisão da literatura de um capítulo comum, né? Com bases de livro, artigos em congresso, artigos em periódicos, né? Focando uma ou outra base ou um ou outro conjunto de journals que vocês acham que seus orientadores orientam, que vai dar um bom fundamento para a sua monografia, tá certo? Agora, se vocês acham que o trabalho de vocês vai se encaminhar para uma revisão sistemática da literatura como estratégia de pesquisa, aí vocês têm que proceder da forma como uma revisão sistemática da literatura, certo? Então, assim, eu tentando deixar bem claro para vocês, a revisão sistemática da literatura é uma estratégia para a pesquisa. Não significa que a gente não vai ter a pesquisa de revisão da literatura de uma maneira geral para fundamento, tá certo? Então, a primeira parte da aula é aquela do capítulo, né, que normalmente a gente faz. E a segunda parte da aula é como uma estratégia de pesquisa para avançar e ter aí informações do estado da arte, ok? Vanessa, seguinte, é isso. Mesmo que seu trabalho seja uma RSL, seu trabalho em monografia é RSL, beleza. Você precisa fazer uma revisão da literatura de conceitos básicos. Vou dar um exemplo aqui, tá? Tem um aluno meu de mestrado, né, um co-orientando, que estava buscando fazer um do ciclo de vida das edificações. Então, ele foi lá e começou a proceder com a revisão sistemática da literatura para ver quais são as metodologias. Aí ele foi lá e colocou no capítulo da dissertação dele essa revisão. E eu disse para ele, mas, aluno, o que é
uma avaliação, o que é uma avaliação do custo do ciclo de vida da edificação? Quais são os conceitos básicos? A dissertação pede, a monografia pede esses conceitos básicos, entendeu? A revisão da literatura é para achar revisão sistemática da literatura é para achar uma lacuna específica. Mas eu preciso saber, preciso fazer uma pesquisa dos fundamentos benchmarking, né? Numa revisão sistemática da literatura, o que a gente vai achar é outra coisa, a gente vai achar a direção, quais são as futuras pesquisas. Mas o fundamento eu preciso ter, tá certo? Respondendo, Vanessa, tem que ter. Certo, muito obrigada. O que mais? Temos ainda 12 minutos. Enquetes. Sim. Da identificação das fontes, livros, textos, periódicos científicos, teses e dissertações, anais de encontros científicos. Vejam, todas essas fontes são válidas. Todas elas, em algum momento, a gente usa, né? Então, livros, como eu disse, é um conhecimento mais consolidado, periódicos científicos é o estado da arte, teses e dissertações é aquele trabalho mais a gente tem detalhes importantes de procedimentos metodológicos, temos aí fundamentos teóricos mais amplos, né, resultados mais detalhados, então é o trabalho mais, digamos assim, detalhado. O periódico científico é o sumo dessas dissertações e teses, é aquilo que a gente extrai de mais importante. Dúvida sobre acessar o periódico CAPES. Lembrem, acessem o periódico CAPES. Se vocês não têm login da UFBA, busquem pelo Helpdesk apoio para vocês terem um e-mail da UFBA para poder acessar, tá? Então, vocês podem estar acessando de casa. Estão lá no periódico CAPES. Só tem um detalhe, né? Tem coisas que a gente não acha no periódico CAPES, tá? Ele tem muita coisa, mas algumas revistas não estão lá. Então, pode acontecer de você só encontrar o abstract. Então, isso é normal, ok? Então, tá aqui. Alguma dúvida sobre sistemas de gestão de referência? Alguém já usou? Mendeley? Alguém que já usou quer falar um pouquinho sobre o Mendeley? Elaine. Elaine está aí hoje? Elaine veio para a reunião? Ih, Elaine vai tomar... Elaine não veio. Algum professor já usou? O Mendeley, Ilse, já usou? Para dar algum depoimento. Isso seria importante, tá? O Mendeley é gratuito, hoje já vincula com seu Work ID, então é bem interessante aí. Se alguém já tiver usado e falar um pouquinho, Sávio, né? Sávio está ali se manifestando, talvez Sávio já tenha usado também, que aí pode falar um pouquinho aí sobre o Mendeley, tá? Eu gostaria de um pouco mais de informação, tive que sair na hora. Não, na verdade, assim, ó, o Mendeley, na verdade, existem diversos sistemas de gestão de... Não tem diversos, tem alguns sistemas de gestão de referências bibliográficas, né? Existe o EndNote, que é pago, tá? O EndNote eu tenho bastante familiaridade, eu usei durante todo o meu mestrado e doutorado, na época não existia Mendeley. E o Mendeley, ele é uma plataforma aberta em que você não só guarda, né? Ele tem essa grande capacidade de referência,
experiências, mas ele também entende, principalmente, quais são os temas que você... Né? Quando sai um artigo no ResearchGate, no Academics, em alguns journals, ele alerta para você, olha, saiu um artigo novo sobre tal coisa. Ele também tem uma função de você, quando você faz a leitura dos artigos, né, dentro da plataforma, você pode marcar e destacar textos no próprio Mendeley. Então, porque isso, tem interface com Word, tem interface com OrcID. Então, assim, é um software bem robusto que pode ajudar aí nas pesquisas mais amplas, tá? Numa monografia de TCC, não considero isso como crucial, mas numa revisão sistemática da literatura é importante usar, por exemplo, tá? Como acessá-lo? Aqui, ó, www.mendeley.com. Acessa lá no link. Eu coloquei também aqui um tutorialzinho do YouTube para vocês poderem conhecer rapidamente o Mendeley, as funções. Quando você entra lá no Mendeley, você baixa o Mendeley, faz uma inscriçãozinha, coloca seu nome, não sei o quê, vincula com o OrcID e é tudo online, tá? Ok? O que mais? Ficou claro aqui que revisão sistemática da literatura é uma estratégia de pesquisa para buscar, assim, ó, que tem um alcance e um rigor mais importante e que nesses tempos aí de pandemia pode ser uma estratégia de pesquisa mesmo, para ter resultados em função de estudos já ocorridos, tá? Mas o fato de fazer uma revisão sistemática da literatura, né, não significa que não vai ser feita a revisão do capítulo, dos fundamentos teóricos básicos, né, que eu falei. Então, é importante ter isso, ter isso em mente. E da tarefa de casa, pegar 5 TCCs, olha lá o sumário dos 5 TCCs, para vocês se familiarizarem. Com isso, e com base já na leitura preliminar que vocês já fizeram sobre o tema da sua pesquisa, tentem montar esse plano provisório, tá? Eu acho que esse é um exercício que pode ser importante, interessante. Sávio, eu já usei o Mendeley como um aluno meu. Ele compartilha a lista de referências comigo. Esse meu aluno gosta de checar depois comigo se aquela determinada referência é relevante ou não para a pesquisa dele, tá? Então, Sávio falou aqui um pouquinho sobre a experiência dele, tá? Ok? Ó, tá aqui na apresentação o link para vocês acessarem o Mendeley aqui, tá? Tem um link. Mais questões, pessoal? Contatos com o orientador, como foi a experiência? Vocês conseguiram fazer o template na semana passada? Professor, estou escrevendo um artigo de estado da arte sobre cross-laminated critérios de exclusão. Encontrei 402 artigos diferentes em 9 bases de dados distintas. Jesus, é bastante. A senhora tem alguma outra dica para facilitar o trabalho? Eu dividi os artigos pelos subtemas abordados nos artigos. Resistência ao fogo, para facilitar a análise, mas como são vários artigos, não sei bem como abordar todos eles no texto, além de verificar se as fontes são relevantes. Arlete, 402 artigos, de fato, é bastante grande, tá? Primeira coisa que eu sugeriria para você é verificar sua questão de pesquisa e seu objetivo de pesquisa, né?
qual é a questão e qual é o objetivo da sua pesquisa, da revisão sistemática da literatura. O que você quer encontrar? Para você tentar filtrar um pouco mais as suas palavras-chave. Talvez, assim, cross-laminated timber, como tema, é grande, né? Demais. Você precisa afunilar um pouquinho, de repente, se você quer, como você falou aqui, alguns parâmetros, né, de desempenho, como resistência ao fogo, para você conseguir afunilar um mundo muito grande. Então, primeira dica, revisar a questão e revisar o objetivo, para que você possa revisar as palavras-chave que você está usando na sua busca, tá? Para ver se você consegue diminuir um pouquinho esse número de artigos. 402 é uma quantidade grande que talvez você não dê conta aí para um TCC, tá? Então, essa é a minha dica, tá? Mais perguntas? Vocês gostaram? Hoje valeu? Foi válida? Foram válidas as dicas? Ajuda vocês ou atrapalha? Às vezes eu tenho medo. Não sei se eu ajudo ou se eu atrapalho. Está ajudando, professora. Obrigada, Aline. Você é ótima sempre. Aleph também, obrigada. Que bom. Eu gosto de ajudar, viu, gente? Eu não quero atrapalhar, não. Tá? Então, a ideia é continuar dando essas dicas para vocês, tá? E vocês, agora sim, ó, como tudo na vida, a gente tem que botar em prática, né? Então, vocês têm que tentar botar em prática aí ao longo da semana essas minhas dicas, tá? E se tiverem dúvidas, mandem mensagem. Pensem no assunto que eu falei para vocês, no fórum do Moodle, deixei lá disponível. E pensem com carinho, quem quiser, essa minha ideia mirabolante de fazer um vídeo de 5 minutos do TCC de vocês, para a gente montar um canal do YouTube com os 5 minutinhos de apresentação, e aí com isso a gente pode ir dando feedback, tá? Ok? Vamos ver aqui. Foi ótimo, principalmente com as referências bibliográficas, muito boa aula, muito boa, com fundamentos bem fortes, e a gente vai longe. Daí falem novamente sobre o questionário. Questionário! Gente, ó, lá no meu Share Notes, vejam bem, ó, eu tenho 2 semanas que eu estou tentando fazer a pesquisa de satisfação da oficina. Até hoje de manhã tinham 21 dos 77 inscritos. É importante a gente saber o que vocês estão achando da oficina para a gente ir melhorando, tá? Então, só com esses feedbacks, eu já pensei aí nessa questão, estou tentando fazer, já gravei, hoje já estamos gravando, hoje já tem também um fórum que eu já coloquei lá no Moodle, pensei nesse vídeo de 5 minutos, né, para a gente colocar aí como proposta. Então, na verdade, vocês estão construindo junto conosco aqui essa forma de trabalhar essa oficina de TCC, tá? Então, a opinião de vocês é fundamental, tá? Eu tento pensar em algumas coisas, mas muitas coisas eu não consigo né, ter tantas ideias. Então, a opinião de vocês é fundamental, tá certo? Deixa eu ver se tem mais public chat aqui. Maite, muito obrigada, professora, muito boa aula, ajudou bastante. Porque você tem que, para conseguir manter, trabalhar com Mendeley, você tem que ter bastante organização e disciplina, tá certo? Não é fácil trabalhar no Mendeley o tempo todo quando a gente está na correria, mas é uma ótima forma de gestão. Tá? Obrigada, foi interessante, parabéns, Daiana, pela aula, ótimas orientações, com certeza vai ajudar no desenvolvimento dos TCCs. Então, pessoal, de novo, se não tiverem mais dúvidas,
Se tiverem dúvidas, acessem o fórum do Moodle, mandem e-mails com dúvidas, procurem seus orientadores e vamos continuar aí construindo a nossa oficina TCC virtual, tá? Quem não preencheu o questionário, preencha. E semana que vem, vamos lá no Share Notes. Share Notes. Semana que vem falaremos de método de pesquisa, estudo de caso, e vocês têm a leitura do capítulo 1, 2 e 3 do WIM, tá? Para fundamentar a aula de hoje. Gente, é importante ler antes, tá? Se vocês não lerem antes, vocês chegam na aula voando e não fazem tantas perguntas, certo? Ok? Acessem as lives do GTEC, que vamos começar